E aí, tudo bem? Beleza? Bom, eu me chamo Gabriel, então hoje eu vou tá dando uma aula sobre a demonstração da equação de Bhaskara, né, que só aqui no Brasil que a gente chama de equação de Bhaskara. No exterior, para fora, eles chamam de, enfim, equação quadrática, né, equação de segundo grau, enfim. E é aquela famosa formulazinha, né, do x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Da onde que vem isso? Minha ideia, na verdade, além de demonstrar isso, é te apresentar algumas regras do jogo, né? A matemática ela é como se fosse um jogo. Eu já falei isso aqui várias vezes. E, enfim, com estes axiomas, com essas regras iniciais, a gente consegue fazer muita coisa. Inclusive, demonstrar a equação de Bhaskara. Bom, para ser uma equação de segundo grau, eu tenho que ter, por exemplo, um a multiplicando x ao quadrado, esse a é um número qualquer, mais b multiplicando x, mais c igual a zero. Então, a, b e c são números que pertencem a um conjunto chamado de conjunto dos números reais, tá bom? É um número qualquer. Porém, o A ele tem uma exceção, que é o A é diferente de zero. Ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, você sabe que zero que multiplica qualquer coisa é zero. Logo, essa parte não existe e a gente fica com bx mais c igual a zero, que não é uma equação de segundo grau. Então, se eu quero descobrir quais são as raízes para o x, eu tenho que ter um A que é diferente de zero. Eu tenho que ter um A que não zere esse x quadrado aqui, certo? Essa parcela da equação. Dado que o meu A não é diferente de zero, eu posso, pelos postulados de Euclides foi basicamente o cara que deu as regras do jogo ali, né? No livro Os Elementos. Ele diz, divida iguais a iguais e eles permanecem iguais. Matematicamente, o que o Euclides está falando? Pega essa equação aqui, ó, uma equação de segundo grau, mais c igual a zero, e divida os dois lados da equação pela mesma coisa. Eu vou dividir, nesse caso, por a. Por que eu vou dividir por a? Porque eu quero deixar o x quadrado sozinho, já que é ele que eu quero descobrir, são as raízes desse cara que eu quero descobrir. Então eu vou dividir por a, vou dividir por a, vou dividir por a. Como tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, né? Divida iguais a iguais e eles permanecem iguais, eu vou dividir aqui por a também. Zero sobre qualquer coisa continua dando zero, e a sobre a é um número dividido por ele mesmo, que é 1, né? A gente sabe que ele já é diferente de zero, certo? Por isso não dá problema dividir a por a, eu posso fazer essa divisão, já que ele é diferente de zero. E, enfim, um número, pensa 5 sobre 5, é 1. Então a gente fica só com o x quadrado aqui, x quadrado, mais bx sobre a, que é essa segunda parte, mais c sobre a, igual a zero sobre a, que continua sendo zero. Então, olha só, o que eu posso fazer? Aí vem a questão, de novo, as regras do jogo, como manipular equações. Eu posso, né, Euclides também diz isso, subtraia iguais a iguais e eles permanecem iguais. Então, se eu tenho coisas que são iguais, se eu modifico uma coisa aqui, eu tenho que obrigatoriamente, para que esse símbolo aqui continue valendo, esse símbolo se chama, né, igual, o símbolo de igualdade, para que eu preserve a igualdade, o que eu faço com uma coisa, eu tenho que fazer com a outra também, certo? Então não é uma questão de passa esse cara para lá como menos. A questão é x quadrado mais bx sobre a. Aí aqui eu tenho o quê? Mais c sobre a. Isso daqui é igual a zero, certo? O que eu vou fazer é subtrair c sobre a de um lado, mas já que eu fiz isso de um lado, eu tenho que fazer isso do outro também. Então eu vou subtrair c sobre a daqui. Agora, eu tenho uma coisa, eu tenho duas vezes a mesma coisa. Uma é positiva, a outra é negativa. Quando você soma isso, dá zero. Intuitivamente dá zero. Eu acho que isso não é um problema para ninguém perceber
que se eu tenho, por exemplo, mais 1 menos 1, isso é 0. Mais C sobre A menos C sobre A, isso é 0. Então essa parte, ela zera. Veja que é como se fosse, magicamente, um passa para lá com o sinal trocado. Mas isso não existe, esse passa para lá com o sinal trocado. O que existe são as regras do jogo. São os postulados do Euclides. Subtraia iguais a iguais e eles permanecem iguais. Some iguais a iguais, eles continuam iguais. Divida iguais a iguais, eles continuam iguais. O que eu faço de um lado para preservar este sinalzinho aqui, eu tenho que fazer do outro também. Como esse lado zerou, a minha equação inteira então ficou x² mais bx sobre a igual a menos c sobre a. E aí agora entra um pouco mais de manipulação. Olha só. De novo, né? Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, certo? Vamos brincar um pouquinho com essa regra do Euclides? Vamos fazer o seguinte, copia a equação. Nem vou copiar não, vou fazer aqui mesmo. Deixa eu só colocar esse cara um pouco mais afastado aqui. Aí. Menos c sobre a. Já que o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, eu posso fazer qualquer coisa aqui desde que eu faça aqui, tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar alguma coisa, pode ser uma letra qualquer, vou chamar de k, ao quadrado. Se eu fiz isso aqui, eu tenho que fazer aqui também, para que esse sinal aqui de igual continue valendo. Se eu faço isso de um lado só, isso daqui não preserva o sinal. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então eu estou somando k ao quadrado dos dois lados. Quem é k ao quadrado? Por que você está fazendo isso? Primeiro porque eu posso fazer isso, pelas postulados de Euclides. Soma iguais a iguais, eles continuam iguais. Então eu posso fazer isso. Segundo que isso vai me dar uma vantagem, que é o seguinte. Aí eu já não sei se todo mundo conhece, depende do nível de cada um, enfim. Mas tem uma relação que é a seguinte. Vou usar letras gregas aqui para não confundir com A e B das equações aqui. Alfa mais beta, isso aqui elevado ao quadrado, muita gente acha que isso daqui é alfa quadrado mais beta quadrado. Por favor, não cometa este erro. Isso daqui, deixa eu só pegar o plano aqui. Vamos lá, o que é isso daqui? Ou então, muita gente decorou já que isso daqui é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem, tá certo, né? Se você escreveu isso, tá certo. Mas uma forma de ver isso é você literalmente pegar esse termo e multiplicar por ele mesmo. O que é um quadrado? O que é x quadrado? É x que multiplica x, certo? X que multiplica x, tá bom? Então, alfa mais beta ao quadrado é alfa mais beta que multiplica alfa mais beta. E quando você faz alfa mais beta multiplicando alfa mais beta, você faz a distributiva aqui e percebe que este vezes este é alfa vezes alfa, alfa quadrado. Este vezes este é alfa beta, alfa vezes beta. Este vezes este também é alfa vezes beta. E aqui, este vezes este, vou colocar aqui embaixo, é beta vezes beta, que é beta quadrado. E aí você tem uma coisa, você tem duas coisas iguais aqui, né? Alfa beta e alfa beta, sendo somadas. Isso é uma maçã mais outra maçã, 2 maçãs. Então isso daqui é 2 alfa beta, certo? Alfa quadrado mais 2 alfa beta mais beta quadrado. Por isso, essa expressão aqui de cima, tá? Então, enfim, o que eu estou preservando aqui é que você entenda cada passo sem precisar ficar decorando tudo. Você fala, por que você está falando disso? Porque vai ser útil para a gente fazer uma comparação aqui. Olha só. Se em vez de alfa e beta eu usar x e k, vamos ver o que acontece? Então eu vou colocar aqui, ó, x mais k ao quadrado. Isso daqui é o quê? Comparando com o termo de cima, isso daqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza, você fala. Ok. Bom, x ao quadrado aparece aqui para mim.
k ao quadrado aparece aqui para mim também. Por comparação, esse termo do meio aqui tem que ser igual. Tá bom? Porque aqui eu já tenho x ao quadrado. Aqui eu já tenho k ao quadrado. Eu quero saber quem que é esse cara do meio aqui, todo estranho. Então, por comparação, eu falo que bx sobre a é igual a 2kx. No fundo eu quero saber quem é o k, né? Eu quero saber quem que é esse k. Porque eu introduzi ele ali, mas eu não sei quem que é ele. Para saber quem é esse k é bem simples, olha só. Você tem x aqui, né? Seu professor fala, corta o x. Na verdade, o que você faz é divide o x dos dois lados da equação. Se você divide essa equação por x, vai ficar a sobre x. Se você divide essa equação por x, vai ficar x, né? Então você está dividindo os dois lados da equação por x. O que eu faço de um lado, tem que fazer do outro. Mesma história do a ali. X sobre x deu 1. X sobre x deu 1. Então eu fico com b sobre a igual a 2k. Encontrei quem é meu k. Divida por 2 dos dois lados, né? O que eu faço de um lado, tem que fazer do outro. Então eu vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2. Só que 2 dividido por 2 é 1. Então o k, ele é b sobre 2a. Já que o k é b sobre 2a, agora eu sei quem é esse cara. B sobre 2a, eu vou apagar tudo isso daqui e substituir ali. Agora eu sei quem é o meu k. Só que ele está elevado ao quadrado ali. Então tá tudo bem, a gente eleva ele ao quadrado. Então eu continuo a equação com x quadrado mais bx sobre a mais o k é b, né, sobre 2a, tudo ao quadrado. Isso aqui é igual a menos c sobre a, mesma coisa aqui, b sobre 2a ao quadrado. Tá bom? Bom, estamos juntos até aqui? Então é o seguinte, olha só. Vamos abrir esse cara aqui. Na verdade, olha só, eu já posso então escrever isso daqui como o seguinte. Se você perceber, é a técnica de completar quadrado que a gente chama. X mais b sobre 2a, tudo ao quadrado. Você fala, por que eu posso escrever isso dessa forma? Bom, reescreva, né? Abra essa expressão aqui, isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é isso aqui, né? Só que 2 dividido por 2 é 1. Então eu voltaria a ter o que eu tinha. Então eu posso reescrever esse caminhão aqui com uma coisa pequenininha assim, certo? Então, isso aqui é simplesmente igual ao lado direito, que é menos c mais, esqueci de colocar o mais aqui, mais b sobre 2a ao quadrado, que eu já vou distribuir esse quadrado aqui para todo mundo. Então isso aqui é menos c sobre a, distribui o quadrado para todo mundo, né, mais b quadrado, 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado. Você fala, nossa, eu gostaria muito que esses denominadores aqui fossem iguais, porque se eles forem iguais, eu posso somar essas equações aqui, os numeradores, né? Eu vou deixar eles no mesmo pé. Bom, mas você pode deixar eles iguais. Como que você deixa eles iguais? Eu quero transformar esse a que está aqui num 4a ao quadrado, para ficar igual. Então você pega e multiplica por 4a. Já tinha um a aqui antes, certo? Se você multiplicar por 4a, você tem que multiplicar em cima por 4a também. Porque 1 dividido pelo outro dá 1, você não está mexendo na equação. Você está deixando ela do mesmo jeito. Então aqui embaixo você tem 4a quadrado, que é o mesmo que esse. E em cima agora, ao invés de c, você tem menos 4ac. Isso aqui soma b quadrado sobre 4a. Só que o denominador é igual. Se o denominador é igual, eu posso escrever... cadê meu pano? Eu posso escrever tudo no mesmo pé. Então eu vou colocar o b, que é positivo, na frente. Então eu tenho b quadrado menos 4ac, todo mundo sobre 4a quadrado. Tudo bem? Estamos chegando lá. Extraia a raiz quadrada desse bicho aqui, porque isso aqui está ao quadrado, né?
extrair a raiz é o inverso de elevar ao quadrado. Então, se você extrai a raiz, você fica com x mais b sobre 2a. Isso aqui é igual a raiz de todo mundo. Raiz de b quadrado, mais ou menos, né? Você tem que colocar o mais ou menos. Menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Por que eu tenho que colocar mais ou menos? Porque um negativo vezes um negativo vai me dar um positivo. Então o meu x pode ser um número negativo também, tá? Enfim, raiz quadrada disso. Dado isto, a raiz do todo pode ser escrita como a raiz das partes. Ou seja, eu posso escrever como a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. A raiz do denominador, ela é uma raiz exata, porque a raiz de 4 é 2. A raiz de a ao quadrado é a. Então, eu fico com x mais b sobre 2a, que é esse lado esquerdo, igual a... Aí agora só a parte de cima tem raiz. Mais ou menos, raiz de b quadrado menos 4ac sobre... Eu extraí a raiz aqui, né? Sobre 2a. E aí a gente meio que já acabou, porque... Veja, o que eu vou fazer agora é bem simples. Deixa eu apagar essa parte aqui de cima. A gente já usou. Eu vou... Isso aqui, né? É o que a gente chama de delta, não é? O delta não é o b ao quadrado menos 4ac? Então, dá uma letra para esse negócio aqui, que a gente chama de delta. E aí, dado que o delta ele é b quadrado menos 4ac, eu fico que x quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, subtrai b sobre 2a dos dois lados da equação. Lembra que eu tenho que fazer de um lado, eu faço do outro. Vou subtrair esse cara dos dois lados. Então eu fico que x quadrado não, só x. X é igual, vamos escrever lá, raiz, mais ou menos, né? Mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Aí eu subtraí esse cara dos dois lados. Esse lado esquerdo aqui deu 0. E aqui vai aparecer um menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a. Acontece que eles têm o mesmo denominador. Então, eu posso juntar a parte de cima e você chega na velha expressão que x, para uma equação quadrática, uma equação de segundo grau, o x, a raiz, vale menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E é por isso que é deste jeito. Não é que alguém um dia falou, vou testar aqui para ver se dá certo. A gente literalmente demonstrou o motivo pelo qual, por regras, cara, extremamente simples, que você aprende no sexto, sétimo, oitavo, certo? Eu sei, o problema é que a educação brasileira ela é bem precária, no sentido, não só matemático, né, mas no sentido, na área de exatas, vamos, falar a verdade, é um pouco mais precário. E muitas coisas que eu falei aqui, pode ter gente que nunca tenha nem visto. Então não se sinta mal se você não entendeu algum passo, ou sei lá, se você não entendeu o porquê disso, o porquê daquilo. A dica que eu daria, depois de tudo isso que a gente fez, é conheça as regras do jogo, tá? O meu canal de matemática e física tá sempre na bio. Entra lá se você quiser ver lá, eu tenho uma playlist completa de matemática básica, do zero. O porquê das coisas, né? Como assim passa para lá com sinal positivo, por que isso, por que se está multiplicando passa dividindo, e por que se está dividindo passa multiplicando, por que um número elevado ao quadrado, quando você extrai a raiz, são operações opostas. Tudo isso e muito mais, né? Mais demonstrações, geometria, esse tipo de coisa, trigonometria, tudo tem lá. E não é um canal que, assim, é a primeira aula que eu estou postando tanto no YouTube quanto no Instagram. Não é um canal que só vai te vomitar informações. É um canal que vai te explicar o porquê, a gente vai fazer o passo a passo junto, e aí sim você constrói uma base sólida em matemática.
É tipo construir um prédio, né, cara? É andar por andar. Se você quiser construir o primeiro e depois o quarto, não tem como, né, meu amigo? Então, enfim, eu já tinha feito essa demonstração aqui no meu canal lá, uns 4 anos atrás. Então, assim, eu tava no começo do canal, eu falava muito baixo, pá. E, enfim, eu espero que todo mundo tenha entendido, gostado. Entre no meu canal se você se interessar. Na verdade, minha intenção principal é despertar em você a curiosidade de querer saber o porquê. Isso aqui é só uma desculpa para a gente ficar mais inteligente, como diz o Felipe Ghisoli. Não precisa ter uma aplicação, né? Nem sempre tudo precisa ter uma aplicação. Para que você usa isso na sua vida? Se você já saiu da escola, você já usou isso aqui alguma vez na sua vida? Não. Então por que você fala, por que eu vou estudar isso? Porque você vai ter um conhecimento a mais, é uma ótica diferente para a vida, para a natureza, enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Comenta aí, curte, valeu, falou e fui.